Deus em Cristo seja louvado. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. No século XXI, terceiro milênio, Deus tem levantado mais um dos seus atalaias para revelar segredo dos céus, como foi revelado para os profetas antigos. O ministério que Deus deu ao seu servo Ezequiel, deu também ao irmão Ferreira. Deus colocou o irmão Ferreira na torre de vigia e disse: o que você vê nas religiões do século XXI, escreva em papel. O que os religiosos ouçam ou deixem de ouvir, dá o meu recado. Relata os acontecimentos dos últimos tempos. Não se omita de narrar tudo o que você estiver vendo, o que está acontecendo nas religiões do século XXI hoje na Terra. Diz Deus para os religiosos do século XXI, no terceiro milênio: as religiões do século XXI estão cheirando mal nas minhas narinas. As redes sociais nos mostram todos os dias as aberrações dentro das religiões do século XXI, terceiro milênio. Homens que passam mais de 20 anos em uma religião, agora descobriu que perdeu o seu tempo nesta religião. Só agora é que o fiel religioso descobriu que estava enganando e sendo enganado, enganando as pobres almas. O pobre religioso descobriu que se ele tivesse morrido dentro daquela religião, tinha perdido a sua preciosa alma para o anjo caído da graça. Fiz uma análise sobre os pregadores que tem nas redes sociais. 90% dos pregadores das redes sociais, Deus não aprova. Apenas 10% dos pregadores das redes sociais que tem a aprovação de Deus. Quer ver as aberrações nas igrejas evangélicas do século XXI, terceiro milênio? Tem um sistema nas redes sociais. Entre nesse sistema e diga para o sistema: escândalo nas igrejas evangélicas, que você abre uma página neste sistema só sobre escândalo nas igrejas evangélicas. O que muitos líderes religiosos estão fazendo, até dizer, é vergonhoso. Homens liderando igrejas evangélicas. Na igreja é um santo, fora da igreja é um demônio destruidor. Ou será que as redes sociais estão mentindo, levantando falso de muitos líderes religiosos, que nada do que as redes sociais mostram não é verdade, é mentira? Vamos tomar como base para a nossa mensagem o que o salmista Davi disse no Salmo 12, versículo 1 a 8. Ele diz: salva-nos, Senhor, pois não existe mais homem piedoso. Os fiéis desapareceram dentre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração dobre. Corte, Senhor, todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, e que dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os nossos lábios a nós pertencem. Quem sobre nós é Senhor? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, levantar-me-ei agora, diz o Senhor, porei em segurança quem por ela suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em uma fornalha de barro, purificada 7 vezes. Guarda-nos, Senhor, desta geração, defende-nos para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando a vileza se exalta entre os filhos dos homens. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, Davi, no seu tempo, clamava a Deus por salvação, porque ele estava vendo os homens cruéis que não tinham piedade de ninguém. Ele disse: salva-nos, Senhor, pois não existe mais o piedoso. Os fiéis dizem que acreditam no Senhor, desapareceram todos dentre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Amados irmãos e ouvintes, está fazendo alguma diferença dos povos do tempo de Davi para os povos do século XXI, terceiro milênio? Será que tem homens piedosos no século XXI? Será que tem fidelidade à palavra de Deus hoje no século XXI? Será que não tem nenhum líder religioso com falsidade hoje no século XXI? Será que ninguém usa de falsidade para
com o seu próximo hoje no século XXI? Será que todos são sinceros para com uns com os outros, dentro das religiões hoje no século XXI? Será que não há enganação e lábios lisonjeiros no meio dos religiosos do século XXI? Será que os líderes religiosos tratam todos iguais na igreja que eles lideram? Será que o líder não faz acepção de pessoas na igreja que ele lidera? Amados irmãos, como vocês veem o seu líder religioso na sua igreja? Ele é piedoso, não deixa nenhum dos seus fiéis passar necessidade? O seu líder é fiel à palavra de Deus? Na igreja que você congrega, ainda tem fiel à santa doutrina do Senhor Jesus Cristo e de seus santos apóstolos? Ainda existem os piedosos que amam o próximo? O Atalaia de Deus não foi levantado por Deus no século XXI para defender uma religião aqui na terra. Temos que mostrar tudo o que está acontecendo nas religiões do século XXI. Hoje no terceiro milênio, eu fiz algumas perguntas sobre a sua religião. Se o seu líder é piedoso, se os povos da sua igreja são fiéis à palavra de Deus, se não existe falsidade entre os irmãos na sua religião, se não tem enganação na sua religião, se não tem lábios lisonjeiros na sua religião. Você pode me perguntar as mesmas coisas que eu perguntei para você. Você pode me perguntar: irmão Ferreira, eu sei que você congrega em uma religião. Na sua religião não tem nada do que você me perguntou se tem na minha religião? Na religião que eu congrego, tem falsidade com o próximo, tem lábios lisonjeiros, tem enganação, tem homens que na igreja é um santo e fora da igreja é um demônio. Tem irmãos que não têm piedade uns dos outros, tem irmãos hipócritas e mentirosos. São poucos irmãos que podem ver o que está acontecendo dentro das religiões do século XXI, terceiro milênio. O mesmo que Davi viu no seu tempo, os atalaias de Deus estão vendo hoje no século XXI, terceiro milênio. Não tem homem piedoso. Os fiéis à palavra de Deus desapareceram dentre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração dobre, ou seja, coração duplo. A maioria tem dois corações, um coração para levar para a igreja e outro coração para suas viagens particulares fora da igreja. Na igreja, muitos religiosos usam o coração de um santo, fora da igreja usam o coração de Judas Iscariotes, o traidor. Sempre vai existir este tipo de religiosos na terra, de geração em geração, até a consumação dos séculos. Nos tempos em que o Filho de Deus esteve nesta baixa terra, como ele viu os religiosos do seu tempo. Veja Mateus 23:33, como Jesus viu os religiosos do seu tempo. Ele diz: serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Geração má e adúlteras, hipócritas. O Senhor Jesus Cristo viu a hipocrisia. Foi no meio dos religiosos do seu tempo, quando ele esteve aqui nesta baixa terra. Os apóstolos diziam: salvai-vos desta geração perversa. Veja Atos 2:40. Veja o que Paulo disse para a igreja de Deus que estava em Filipos, capítulo 2, 14 a 16. Paulo disse para os irmãos da igreja em Filipos: fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre os quais resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu tenha motivo de gloriar-me de que não foi em vão que trabalhei ou que corri. Como é que os crentes devem ser no mundo? Como o próprio Jesus Cristo disse: vós sois a luz do mundo. Como se encontra a luz de mais de 90% dos evangélicos hoje no século XXI, terceiro milênio? Acesa ou apagada? Comece a encontrar mais de 90% dos evangélicos do século XXI diante da parábola das 10 virgens. Veja Mateus 25, 1 a 13. Muitos evangélicos
só vão perceber que as suas lâmpadas estão sem azeite quando ouvirem o soar da última trombeta. Quando eles ouvirem o soar da última trombeta, vão querer acender as suas lâmpadas, como as lâmpadas podem acender se não tem azeite. Aquela parábola de Mateus 25, 1 a 13, é uma lição para os evangélicos do século XXI, terceiro milênio. Todos os evangélicos dizem que vão subir no arrebatamento com Jesus Cristo. Mas de qualquer maneira, não sobe ao arrebatamento no dia que Jesus voltar. Mas da maneira que eu vejo, mais de 90% dos evangélicos do século XXI vai acontecer no dia da volta do Senhor Jesus Cristo, o mesmo que aconteceu com a parábola das 10 virgens. Todas as 10 virgens pensavam que estavam preparadas. Só vieram a descobrir que não estavam preparadas quando alguém diz: aí vem o noivo, acendam as vossas lâmpadas. As virgens prudentes tinham azeite nas suas vasilhas. As virgens relaxadas e imprudentes pensavam que o Senhor Jesus Cristo levaria para os céus crentes que viviam de qualquer maneira, que viviam de qualquer jeito aqui na terra. Amados irmãos e ouvintes, pensem bem. O que aconteceu com as virgens da parábola vai acontecer com muitos evangélicos no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Muitos evangélicos vão se preparar na última hora. E preparação de última hora acontece o que aconteceu com as virgens da parábola de Mateus 25, 1 a 13. Veja a chance que tinha as virgens que estavam despreparadas. Tiveram chance de última hora. Mas a chance de última hora, Deus não aprova. Foram se preparar de última hora. Quando estavam preparadas, vieram se apresentar diante do noivo. Mas foi tarde demais. O noivo tinha entrado e fechado a porta para nunca mais abrir. As virgens que foram se preparar de última hora bateram na porta, pedindo para o noivo abrir. Qual foi a resposta do noivo para as virgens que foram se preparar de última hora? Que resposta triste para as virgens despreparadas naquele grande dia da volta do Senhor Jesus Cristo. A porta fechada e as virgens insensatas do lado de fora da porta dos céus. Ouçam a resposta do Senhor Jesus Cristo para todos os evangélicos que brincaram de ser crente aqui na terra. Jesus vai dizer: não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. Veja Mateus 25, 1 a 13, Mateus 25, 41 a 46, Lucas 13, 22 a 28, Mateus 7, 22 e 23. Será que as virgens da parábola de Mateus 25, 1 a 13, todas as virgens, podemos dizer que eram evangélicas? Talvez se congregaram, ou congregavam todas em uma só igreja. As virgens insensatas tinham certeza que também subiriam ao arrebatamento com o Senhor Jesus Cristo para os céus. As virgens imprudentes diziam: nós não precisamos fazer mais nada, porque Jesus Cristo já fez tudo por nós. Estas virgens insensatas e imprudentes viviam em desobediência à palavra do Senhor Jesus Cristo nas suas igrejas, porque os seus líderes religiosos ensinavam para elas que Jesus tinha lhe dado a sua salvação e todos que já são salvos não precisam fazer mais nada e não há nenhum perigo de perdição ou de perderem a sua salvação aqui na terra, porque Jesus deu e ninguém toma. As virgens insensatas e imprudentes, por não ter o Espírito de Cristo, interpretam a palavra de Deus e de seu Filho Jesus Cristo pela carne, ao seu bel prazer. Muitas virgens pregam para os seus fiéis que salvos uma vez, salvos para sempre. Depois do seu nome estar escrito no livro da vida, ninguém risca. O Senhor Jesus Cristo disse que tem poder para dar e tem poder para tomar. Ou seja, tem poder para escrever os nomes de quem se converte a Ele no livro da vida. Também tem poder para arriscar os nomes de quem se desvia da sua palavra aqui na terra. Quando o Senhor Jesus Cristo disse: eu tenho poder para dar e tenho poder para tomar, Ele estava dizendo: eu tenho poder para escrever e tenho poder para arriscar. Veja o que o anjo do Senhor Jesus Cristo disse para João no Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. O que vencer será assim, vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para as virgens insensatas e imprudentes,
que dizem que uma vez salvo, salvo para sempre, sem nenhum perigo de perdição, porque o Senhor Jesus Cristo não risca o seu nome do livro da vida, diz elas. O que significa a palavra ao que vencer? Ao que for fiel até o fim, ser fiel até a morte, e quem perseverar até o fim será salvo. Quem vencer, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. A palavra vencer quer dizer quem for fiel até o fim da sua vida terrena. As virgens sensatas e imprudentes pregam uma salvação sem cruz. Para ser salvo por Jesus Cristo, tem uma cruz para carregar na terra. Como ele mesmo disse em Mateus 16, 24 a 26. Se alguém quiser vir após mim, ou quiser me seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perde a outra vida. Mas quem perder esta vida terrena, por amor de mim, ganhará a outra vida. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida eterna? O que dará o homem em troca a sua vida? As virgens sensatas e imprudentes pensavam que eram salvos porque eram fiéis a uma religião aqui na terra. Pensavam que eram salvas porque eram fiéis ao seu líder religioso. Pensavam que eram salvos porque eram fiéis nos dízimos e nas ofertas. Pensavam que eram salvos porque um dia levantaram a sua mão na presença de um líder religioso e aceitaram Jesus como seu salvador. Pensavam que eram salvos porque o seu líder disse que o seu nome estava escrito no livro da vida. E Jesus Cristo, quando escrevia o nome de alguém no livro da vida, ele nunca riscaria o seu nome do livro da vida. Pensavam que eram salvos uma vez, salvo para sempre, porque era assim que o seu líder ensinava para os seus fiéis, nas igrejas que eles mesmos eram os pastores. Já ouvi de pessoas que se dizem ser crentes nas redes sociais. Eu ouvi eles criticando uma igreja porque eles creem que a nossa salvação tem que pagar um preço aqui na terra. E que a salvação do Senhor Jesus Cristo é para os que forem fiéis até o fim da sua vida terrena. Fiéis a quem aqui na terra. É claro que é fiel à doutrina do Salvador Jesus Cristo até o fim da sua vida terrena. O preço exigido pelo o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador aqui na terra, para ser salvo, está ao alcance de todos. Até o mendigo que pede esmola de porta em porta tem as condições de pagar este preço da sua salvação exigida pelo Salvador Jesus Cristo. O preço exigido pelo Salvador Jesus Cristo é amai-vos uns aos outros assim como ele nos amou. Então este é o preço do Senhor Jesus Cristo para sermos salvos e o nosso nome ser escrito no livro da vida e nunca ser riscado do livro da vida. Para as virgens sensatas e imprudentes, Ninguém paga preço nenhum aqui na terra para se salvar. Para as virgens sensatas e imprudentes, o Senhor Jesus Cristo não exige preço nenhum dos que levantarem a sua mão confessando que está aceitando Jesus como seu Salvador. Não tem nenhuma base nas palavras do Senhor Jesus Cristo que alguém seja salvo só porque ele levantou a sua mão e aceitou Jesus como seu Salvador. O Salvador Jesus Cristo não disse isso para ninguém aqui na terra. Quando ele esteve aqui nesta baixa terra, ele não falou nada disso. O Salvador Jesus Cristo disse que para se salvar tem cruz para carregar aqui na terra ou neste mundo. As virgens sensatas e imprudentes ensinavam que todo aquele que crê é salvo. Vamos ver o que está escrito em João 3, 34 a 36. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, todas as coisas entregou nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. As virgens sensatas e imprudentes pregam para os seus fiéis, a parte A do versículo 36, que quem crê no Filho tem vida eterna. Se você fizer uma pesquisa sobre
toda a face da terra, perguntando para todos o que você encontrar, o que você fizer a pesquisa nas ruas ou em uma igreja. Não importa o credo da religião que alguém professe, porque crê em Jesus Cristo. Qual vai ser a resposta dos entrevistados? Se ele crê no Filho de Deus, você talvez não vai encontrar nem 1% das pessoas que você entrevistar que não crê no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Para se entender o que está escrito em João 3,36, você precisa ler o versículo todo, não somente a parte A do versículo. Faça uma união dos versículos de João 3,36 e Hebreus 5,8,9. Aqui você vai entender que não é somente crer e ter a vida eterna. Os que dizem que crê, mas não obedecem a doutrina do Filho de Deus aqui na terra, a ira de Deus permanece na vida dos desobedientes. Isso é, os desobedientes não têm vida eterna. Veja como o escritor aos Hebreus pregou para os seus ouvintes. Veja Hebreus 5,8,9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser o autor de uma eterna salvação para os que lhe obedecem. As virgens prudentes crêem que a vida eterna é para todos os que obedecem à doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, até o fim da sua vida terrena. Desviados da palavra de Deus e do Senhor Jesus Cristo não tem vida eterna. Somente crer no Filho de Deus não dá garantia de vida eterna. Como Deus e com o seu Filho Jesus Cristo. As virgens insensatas e imprudentes não sabem que existe dois tipos de vida eterna. Os obedientes ao Filho de Deus aqui na terra, até o fim da sua vida terrena, têm a vida eterna com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo. Os desobedientes ao Filho de Deus aqui na terra, até o fim da sua vida terrena, também têm vida eterna. Só que não é vida eterna com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo. A vida eterna que eles têm é no lago de fogo e enxofre, aonde o fogo não se apaga, mas queima para todo sempre. Veja Apocalipse 20, 10 a 15, Apocalipse 21, 8 e 27. Todos que não foram encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Todas aquelas virgens diziam que os seus nomes estavam escritos no livro da vida nos céus. Como as virgens sensatas e imprudentes, tem muitos evangélicos hoje no século XXI, terceiro milênio, pensam que os seus nomes estão escritos no livro da vida, e quando for aberto os livros, vão encontrar os nomes dos desobedientes à doutrina do Filho de Deus aqui na terra. Vejam que os livros para escrever os nomes dos desobedientes são muitos livros. O livro da vida é um só. Os desobedientes, as desobediências dos povos aqui da terra é tantas que foi preciso muitos livros para escrever os nomes dos desobedientes. Por quê? O livro da vida é um só. Para que se cumpra o que o Filho de Deus disse em Lucas 12, 32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque aprove ao Pai dar-vos o reino dos céus. Está aqui o porquê o livro da vida é um só. É um só livro, porque é um pequeno rebanho. Como os rebanhos das virgens insensatas e imprudentes são grandes e que caminham no caminho largo e espaçoso, porta larga e espaçosas, é preciso de muitos livros para escrever os seus nomes. Vejam o que o Filho de Deus disse em João 10,16, um só rebanho, um só pastor. Um único livro para escrever os nomes dos que pertencem ao pequeno rebanho. Que o Filho de Deus é o pastor, e não os mercenários que fazem parte das virgens insensatas e imprudentes. Que os seus nomes estão escritos nos livros dos que desobedeceram ao Filho de Deus aqui na terra. Somente vai estar escrito no livro da vida os nomes dos que obedeceram ao Filho de Deus aqui na terra. Veja Hebreus 5, 8, 9. O Filho de Deus morreu na dura cruz do Calvário para salvar os que lhe obedecem. Os livros das culpas e o livro da vida são símbolos nos céus. Não tem papel para escrever nome de ninguém nos céus. Tudo o que os povos da terra fizerem está escrito
na memória de Deus. Tudo que os povos da terra, desde os tempos de Adão até a consumação dos séculos, vai estar escrito na memória de Deus naquele grande dia. Se os humanos da terra imaginassem a grandeza deste Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há, tudo que os humanos da terra fizeram desde os tempos de Adão está escrito na memória de Deus. Podemos dizer que os habitantes da terra nasceram no livro do Gênesis e vai ter o seu final no livro do Apocalipse. Nós estamos à beira do Apocalipse, para que tudo que está escrito do Gênesis ao Apocalipse se cumpra com os humanos da terra, porque tudo que os humanos da terra fizeram de Adão até a consumação dos séculos está escrito na memória de Deus. Se nós fizermos o bem, está escrito na memória de Deus. Se fizermos o mal, está escrito na memória de Deus também. Veja o que Paulo pregou para os povos do seu tempo. Veja 2 Coríntios 5,10. Ele disse que todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo para prestarmos conta de tudo o que tivermos feito por meio do nosso corpo, seja bom, seja mal. Será que os religiosos do século XXI são preocupados ou estão preocupados com o justo juízo de Deus? No século XXI já tem mais de 90% dos religiosos que não estão com a mínima preocupação em passar no tribunal de Cristo para prestarem conta de tantas desobediências à santa doutrina do Filho de Deus aqui na terra. Veja o que Pedro disse na sua primeira carta, capítulo 4, 17 e 18. Porque já está próximo o fim de todas as coisas. Já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Se o justo, com dificuldade, é salvo, aonde comparecerá o ímpio e o pecador? Aonde comparecerá os que pregarem uma salvação sem cruz e sem preço? Porque os que são salvos pelo Evangelho de Deus têm cruz, têm preço a pagar. Não é preço em dinheiro, como muitas virgens insensatas e imprudentes ensinam para os seus fiéis nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. Para mais de 90% dos religiosos do século XXI, o preço da salvação é 10% do seu salário ou da sua renda. Quem não pagar este preço exigido pelos líderes religiosos não tem salvação e nem o direito de entrar no reino de Deus. Porque dizem eles que quem não pagar este preço de 10% do seu salário ou da sua renda, estão roubando a Deus aqui na terra. São pregações de anticristos e virgens insensatas. Se os pensamentos de muitos líderes religiosos que pregam que a salvação do Filho de Deus não tem preço a pagar aqui na terra, não tem base nas palavras do Filho de Deus. A salvação do Filho de Deus tem um preço a pagar aqui na terra. Tem muitos pregadores de heresias pregando: crê somente no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Isso eles pegam carona na mensagem de Paulo para o carcereiro. Paulo não estava falando para o carcereiro de salvação eterna. Não era da salvação da sua alma. Para quem não sabe que tipo de salvação Paulo estava falando para o carcereiro, quando Paulo disse para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, um carcereiro que deixasse um preso fugir da prisão morria sem misericórdia, ele e sua casa. Ou seja, morria o carcereiro e toda a sua família, para servir de exemplo para os outros carcereiros, não deixar nenhum preso fugir da prisão. Veja que quando o carcereiro viu as portas abertas, puxou a espada e suicidasse, porque se os presos tivessem fugido, no outro dia ele morria, ele e toda a sua casa. Paulo disse para o carcereiro: não te faça nenhum mal, porque estamos todos aqui. Não fugiu nenhum preso. O carcereiro creu no Senhor Jesus e foi salvo, ele e toda a sua casa, salvo das mãos do rei. Paulo não estava falando de salvação eterna, estava falando da salvação da matéria humana, do seu corpo. Paulo sabia muito bem que o carcereiro e a sua família só seriam salvos eternamente se eles fossem fiéis à santa doutrina do Senhor Jesus Cristo até o fim da sua vida terrena. Veja o que o escritor aos Hebreus pregou sobre a salvação eterna. Veja Hebreus 10, 35 a 39. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança,
que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da sua alma. A promessa da salvação eterna, feita por nosso Senhor Jesus Cristo, é para os que forem fiéis até o fim da sua vida terrena. Se alguém recuar, ou seja, se alguém desviar da sã doutrina do Senhor Jesus Cristo e não permanecer até o fim da sua vida terrena, Deus não tem prazer ou não tem promessa de vida eterna para os que recuarem e se apostatarem da fé em Cristo. Recuou da fé em Cristo, Deus não se agrada destes tais. Como é que Deus não se agrada de uma pessoa e esta pessoa tem vida eterna? Veja o que o Filho de Deus disse em Mateus 7:21. Porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Vocês pensam que só por isso, porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, vão entrar no reino de Deus? Só entram no reino de Deus os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Está corretíssimo quem assim crê, que só receberá a coroa de vida eterna se for firme e fiel à sã doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, até o fim da sua vida terrena. Se desviar da sã palavra do Senhor Jesus Cristo, não tem promessa. E se não for fiel até o fim da sua vida terrena, não tem vida eterna. Mesmo que creia no Senhor Jesus Cristo, não é salvo, nem o desviado, nem os que acreditam nas palavras dos desviados. A primeira coisa que um desviado faz quando ele se desvia dos caminhos do Senhor Jesus Cristo é que todos acreditem na sua palavra de acusação que ele está fazendo contra aquela igreja e contra o líder da igreja que ele saiu. Tem muitos irmãos que desviaram de uma determinada igreja. Agora a missão deste desviado é que todos se desviem da igreja que ele saiu. Quando o desviado estava naquela igreja, tudo era mil maravilhas. Ali estava a verdade. Depois que ele se desviou desta igreja, agora a igreja é uma seita e prega heresia. As redes sociais nos mostram todos os dias estas aberrações de religiosos que saíram de uma determinada igreja. Não sabemos os motivos reais porque este irmão saiu desta igreja. Para quem se desvia de uma igreja e fica falando mal da igreja que ele saiu, veja o que o profeta Ezequiel tem para vos aconselhar, para os desviados, que fica falando mal de uma igreja que ele saiu. Veja Ezequiel capítulo 18, 21 a 32. Aqui o profeta mostra os livros das culpas para escrever os nomes dos ímpios. Mostra o livro da vida para escrever os nomes dos justos que foram fiéis à palavra de Deus até o fim da sua vida terrena. Veja a promessa para quem se desvia de uma igreja e fica falando mal da igreja que ele saiu. Vejamos, o ímpio convertido. Deus risca o seu nome do livro das culpas e escreve no livro da vida. Para Deus, um desviado está morto. Mas se o ímpio se converter de todos os seus maus caminhos, ou de todos os pecados que cometeu, e guardar os meus estatutos, diz Deus, e proceder com retidão, a justiça certamente não morrerá, e de todos os seus pecados que cometeu não se fará lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Tenho eu prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor. Não desejo que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva? Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória delas, pois pela traição que praticou e pelo pecado que cometeu, ele morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é justo. Ouvi, pois, ó casa de Israel, acaso não é justo os caminhos do Senhor? Não são os vossos caminhos que são injustos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá.
Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade, que cometeu, e proceder em retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida, pois que considera e se desvia de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é justo. Acaso não são justos os meus caminhos, ó casa de Israel? Diz o Senhor: não são antes os vossos caminhos que são injustos? Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, para que a iniquidade não vos leve à perdição. Lançai de vós todas as transgressões que cometeste contra mim, e criai em vós um coração novo e um espírito novo, pois porque morrereis, ó casa de Israel? Porque eu não tenho prazer na morte do ímpio, ou seja, na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, viveis e viverei. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, um desviado para Deus está morto, um ímpio convertido para Deus está vivo. Muitos religiosos desviados usam as palavras que está escrito em João 3,36, parte A do versículo, e dizem: quem crê no Filho de Deus tem vida eterna. O desviado, por se desviar da igreja, não quer dizer que ele deixou de crer no Filho de Deus. Ele continua crendo no Filho de Deus. Só que a crença do desviado não é para a sua salvação. A sua crença é para a sua perdição eterna. Porém, o que se desvia dos caminhos do Senhor e desobedece ao Filho de Deus, não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. É uma ideia equivocada de quem pensa que é assim ensina para os outros, que somente crer tem a vida eterna. Eu te faço uma pergunta, meu irmão: que crê somente e ter a vida eterna? Os demônios têm vida eterna? Se crer somente é o suficiente para ter a vida eterna? Então os demônios têm vida eterna, porque os demônios também creem no Filho de Deus e estremecem. Os demônios obedecem à doutrina do Filho de Deus aqui na terra. Veja o que Tiago falou sobre a crença dos demônios. Veja Tiago 2,19. Tiago disse: você crê que Deus é o único e verdadeiro? Faz bem. Os demônios também creem e estremecem, mas só fazem tudo o oposto ao Filho de Deus aqui na terra. Os demônios são desviados dos caminhos do Senhor Jesus Cristo, e a missão deles é desviar o máximo que eles puderem aqui na terra. Como os demônios creem em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, e Ele fica pregando para os crentes desviados que quem crê no Filho de Deus tem a salvação eterna. Veja qual é a missão de um crente desviado. Quando ele se desvia dos caminhos do Senhor Jesus Cristo, ele quer que todos que ficarem na igreja de que ele saiu se desviem também. Vejamos o caso do irmão que saiu de uma determinada igreja, que para mim é uma das igrejas que ainda está conservando a santa doutrina do Senhor Jesus Cristo hoje no século XXI do terceiro milênio. Não sabemos o porquê que este irmão se desviou desta igreja. Só sei que a revolta deste irmão é muito grande contra esta igreja, a ponto dele se manifestar nas redes sociais blasfemando contra esta igreja e contra os irmãos e contra o ministério desta igreja. As palavras que este irmão diz contra esta igreja e contra os irmãos desta igreja é palavra de baixo calão. Este desviado só não diz que esta igreja é santa, e que o que alguém pode pensar de nome de blasfêmias, este irmão diz com os irmãos desta igreja a qual ele saiu dela, ou se desviou dela. O inimigo cauterizou a mente deste irmão que se desviou desta igreja para ele crer na mentira, pensando que está crendo na verdade. Veja 2 Tessalonicenses 2:1-12. Quando o homem não quer obedecer à verdade para se salvar, Deus envia a operação do erro para que o tal homem creia na mentira, pensando que está crendo na verdade. Como é o caso deste irmão que se desviou desta igreja. Este irmão está certo que está com a verdade.
quando blasfema contra esta igreja que ele saiu dela, chamando de seita e heresia. A pessoa, quando se desvia dos caminhos do Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que o inimigo faz na mente do desviado é cegar o entendimento do desviado. Como o desviado vai entender as coisas de Deus se ele anda nas trevas? Como ele pode ver a verdade? O desviado troca a verdade pela mentira, troca o doce pelo amargo, troca o certo pelo errado, troca o céu pelo inferno, troca Deus por Belial, troca a luz pelas trevas, troca o Filho de Deus pelas crenças do mundo, troca a graça do Filho de Deus pela lei do velho pacto, troca a salvação gratuita pela salvação paga por 10% do seu salário da sua renda, troca a graça pela lei, troca o pastor verdadeiro pelos pastores falsos, troca a verdade de Deus pela mentira do inimigo, troca Jesus Cristo por Malaquias, troca a graça do Filho de Deus por qualquer uma religião aqui na terra, troca o Deus verdadeiro pelo Deus deste século, troca o santo pelo profano. Existem dois tipos de desviados aqui na terra: o desviado que se desvia do mal para o bem e o que se desvia do bem para o mal. Tem irmãos que estão se desviando de algumas determinadas religiões que tem hoje no século XXI, que ele está se desviando do mal para o bem. Tem outros que estão se desviando de algumas igrejas tão sérias que eles estão se desviando do bem para o mal. E quando se desvia destas igrejas, que é tão sérias, ficam tão revoltados que passam a condenar aquela igreja que ele saiu dela. Quando os irmãos se desviam de uma igreja que ele obriga a pagar 10% do seu salário da sua renda para se salvar e ter o direito de entrar no reino de Deus, os irmãos estão se desviando do mal para o bem, porque não tem um mal mais cruel em uma igreja aqui na terra do que o mal de que quem não pagar o dízimo para uma igreja aqui na terra não tem salvação, e que quem não for fiel em pagar 10% do seu salário da sua renda para o seu líder religioso não tem o direito de entrar no reino de Deus. Esses estão saindo do bem para o mal. Não tem um mal maior para um líder religioso aqui na terra do que o mal que ele está cometendo, pagando 10% do seu salário, da sua renda para um líder religioso, pensando que está dando esses 10% para Deus, dando o seu salário para Deus. Não tem um mal mais terrível cometido por um líder religioso aqui na terra do que o mal de ensinar para os seus fiéis que quem não pagar os dízimos está roubando a Deus aqui na terra. Este tipo de ensinamento não é ensinamento de quem conhece a verdade que veio por meio do Filho de Deus. Esta verdade do dízimo só teve a sua validade de Gênesis a Malaquias. Se o dízimo era verdadeiro, só foi verdade até o profeta Malaquias. Com a vinda do Filho de Deus a esta baixa terra, a verdade do dízimo perdeu a sua validade. Veja João 1,16-17. Porque nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Este mal que muitos líderes religiosos estão cometendo de cobrar dízimo de seus fiéis se tornou uma maldição para eles, tanto para quem paga como para quem recebe. É uma questão de raciocínio se dizer que quem pagar dízimo está na maldição. Mais de 90% dos líderes religiosos não tem este raciocínio de que pagar dízimo na graça de Cristo está em maldição. Vamos raciocinar o que está escrito em João 1,16-17? Porque nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei veio por intermédio de Moisés e a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Vamos raciocinar o que está escrito em Hebreus 7:5-9? Porque os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos dos povos, isto é, dos seus irmãos, ainda que esses também tenham saído dos lombos de Abraão. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, quem recebe dízimo, pagou dízimos.
O raciocínio destes dois versículos, de 5, 8, 9, do capítulo 7 de Hebreus, quando diz de Abraão até Levi, que se recebe dízimo e pagou dízimo, aqui está dizendo que os dízimos eram um pagamento que tinha que ser feito aos sacerdotes levitas e não a Deus, como ensinam os líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. Então a ordem era segundo a lei, era segundo a ordem dos levitas de tomar os dízimos do povo, isto é, dos irmãos, mesmo que tenham saído dos lombos de Abraão. O raciocínio verdadeiro é: o dízimo era um pagamento e não era uma devolução, como ensinam os líderes religiosos do século XXI. Que quem está devolvendo os dízimos está devolvendo para Deus. Veja o raciocínio destes líderes religiosos do século XXI. Quem não devolveu os dízimos está roubando a Deus. Quem roubar a Deus é ladrão, e ladrão não tem salvação. Ninguém rouba a Deus aqui na terra. É um mal terrível que os líderes religiosos do século XXI estão cometendo, que é uma maldição para todos que pagam os dízimos. Pagar dízimo na graça de Cristo é uma maldição, porque os dízimos é obra da lei de Levi, não é obra da graça do Filho de Deus, do qual nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Raciocínio em Romanos 10:4, que diz: o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que nele crê. Raciocínio como é que uma pessoa diz que crê em Jesus Cristo e paga dízimo para se salvar? Raciocine o que Paulo pregou em carta aos Gálatas 2:21. Se o fim da lei é Cristo, e Cristo morreu na dura cruz do Calvário, fazendo-se maldição, tornando-se maldição em nosso lugar, Paulo disse: não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Raciocine que quem pagar dízimos na graça de Cristo está fazendo nula a morte de Cristo. Vamos raciocinar Gálatas 3:10-13? Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição. Esta maldição da lei, Cristo levou sobre o seu corpo. Toda esta maldição da lei de Levi foi cravada na cruz do Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que quem ainda estiver pagando dízimos está na maldição da lei. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé em Cristo. Como alguém pode provar que tem fé em Cristo pagando os dízimos da lei para se salvar? Se Cristo pagou esta dívida que nós não podíamos pagar com Deus, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Dá para os amados irmãos e ouvintes raciocinarem que quem paga os dízimos na graça de Cristo está em maldição? Raciocine Gálatas 4:4-5, que diz: mas vindo da plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Somente quem tem o espírito dos fariseus não raciocina que quem pagar os dízimos na graça de Cristo está na maldição da lei. Raciocine com o espírito de Cristo e veja que todos os fiéis dizimistas não fazem parte dos que Cristo resgatou com a sua morte na dura cruz do Calvário. Infelizmente, os fiéis dizimistas ainda não receberam a adoção de filhos de Deus aqui na terra, porque os filhos de Deus adotados por Cristo não podem fazer memória da lei da velha aliança. Os filhos de Deus adotados por Cristo não podem obedecer a nenhum ponto da lei da velha aliança. Chegamos a uma conclusão pelo raciocínio das palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos, ou seja, do apóstolo Paulo, que não é julgamento precipitado dizer que todos que pagarem os dízimos na graça de Cristo estão em maldição. Caído da graça de Cristo, separado da graça de Cristo. Raciocine carta de Paulo aos Gálatas 5:4, que diz: separado estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei. Separado de Cristo, caído da graça. Raciocine quem foi que caiu da graça de Deus nos céus e foi expulso aqui para esta baixa terra. Veja Apocalipse 12:7-9. Então houve guerra nos céus.
Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram, nem mais se achou lugar nos céus para eles. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e ele com os seus anjos foi precipitado com ele. Este anjo caído da graça de Deus está aqui na terra, enganando todos que obedecem ao mundo e às suas concupiscências, pregando nas religiões as ordenanças da lei da velha aliança, porque o anjo caído da graça de Deus sabe que todos que obedecerem às ordens da lei estão em maldição, e todos os malditos são dele aqui na terra. Os irmãos e ouvintes talvez murmurem contra o irmão Ferreira e digam: irmão Ferreira, aonde está escrito que os malditos pertencem ao anjo caído da graça de Deus? Irmãos e ouvintes, um atalaia de Deus não pode dizer nada que não possa provar dentro das Escrituras Sagradas, com as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. Provamos com base nas Escrituras Sagradas que quem paga dízimos está na maldição da velha aliança. Vou lhe provar com as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo que os malditos pertencem ao anjo caído da graça de Deus, que foi expulso dos céus aqui para esta baixa terra. Raciocine, Mateus 25, 41, 46. Quem o Senhor Jesus Cristo vai chamar de malditos? E para onde o Senhor Jesus Cristo vai? Vai mandar eles ir para o fogo eterno, onde vão habitar os anjos caídos da graça de Deus, e os malditos são todos aqueles que se desviaram da santa palavra de Deus aqui na terra. Todos que conheceram a doutrina do Senhor Jesus Cristo e pisaram o Filho de Deus, ultrajaram o Espírito da graça de Deus. Se o castigo da lei era terrível, imagine o castigo dos que profanaram o sangue do concerto eterno que foi feito por nosso Senhor Jesus Cristo na dura cruz do Calvário. Mais de 90% dos líderes religiosos e os seus fiéis não raciocinam o grande sacrifício do Filho de Deus na dura cruz do Calvário. Se muitos líderes religiosos raciocinassem que quem paga dízimo na graça de Cristo está na maldição da lei da velha aliança, separado de Cristo, caído da graça de Cristo, se houvesse raciocínio nos líderes religiosos, qual foi a missão do Filho de Deus a esta baixa terra, eles pediam perdão a Deus de tantas contradições que ensinam contra a graça do Filho de Deus aqui na terra, dentro das igrejas que eles mesmos são os pastores. Vamos raciocinar o tamanho da contradição dos líderes religiosos contra a doutrina do Filho de Deus nas igrejas que eles mesmos são os pastores? Raciocinamos em Hebreus 7, 5, 9 sobre a lei de Levi, que não tem nenhuma validade na graça de Cristo. Vamos raciocinar em Hebreus 7, 11 a 28. Cobrar dízimo na graça de Cristo, porque Abraão deu dízimo a Melquisedeque, é falta de raciocínio sobre a graça do Filho de Deus. Veja o raciocínio do escritor aos Hebreus sobre a graça do Filho de Deus. E que o dízimo era na lei, era uma ordenança da lei, que foi abolida por Cristo na cruz do Calvário. Vamos raciocinar a verdade que está escrita em Hebreus 7, 11 a 28. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sobre este o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, porque aquele de quem diz estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém ainda serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor Jesus Cristo procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou de sacerdote. E ainda muito mais, manifesto é isto: se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pois com efeito o mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual nos aproximamos de Deus. E visto como não foi sem prestar juramento daquele que diz: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre,
de tanto melhor pacto foi Jesus feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perfeito, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Porquanto vive sempre para interceder por eles, porque convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime que os céus, que não necessitasse, como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por os seus pecados, e depois pelos pecados do povo. Porque isto ele fez uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo, porque a lei constitui sumo sacerdote a homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho para sempre aperfeiçoado. Prosseguindo no capítulo 8 de Hebreus, que diz: ora, o que estamos dizendo, o ponto principal é este: temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus à direita do trono da majestade, mas agora ele alcançou ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor pacto, o qual está firmado sobre melhores promessas. Pois se aquele primeiro fora sem defeito, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Veja o capítulo 10, versículos 5 a 10. Pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocaustos e oblação pelo pecado. Então eu disse: eis-me aqui, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. E nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Cristo feito uma vez para sempre. É lamentável os líderes religiosos e os seus fiéis dizerem que creem em Jesus Cristo e permanecerem na maldição da lei, pagando dízimo para se salvarem. Porque segundo o raciocínio de mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, quem não for fiel em pagar os dízimos não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus, porque estão roubando a Deus, e quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não tem o direito de entrar no reino de Deus. Este é o raciocínio de mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. Podemos dizer, sem medo de estar fazendo julgamento precipitado, este raciocínio é do anticristo, que faz tudo o oposto ao Senhor Jesus Cristo aqui na terra. O crer de mais de 90% dos líderes religiosos e dos seus fiéis é como o crer dos demônios. Crê e estremecem, mas só fazem tudo ao contrário do que o Senhor Jesus Cristo mandou fazer. O Senhor Jesus Cristo disse em Lucas 6,46: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? O Senhor Jesus Cristo mandou pagar dízimo para se salvar? O Senhor Jesus Cristo disse que quem não pagasse os dízimos estava roubando a Deus? O Senhor Jesus Cristo disse que quem não fosse fiel em pagar os 10% não tinha salvação e nem o direito de entrar no reino de Deus? Doutrinas que nem o Senhor Jesus Cristo nem os seus apóstolos não ensinaram é malditas e anátema. Raciocínio que Paulo disse em Gálatas 1, 6 a 12. Ainda que um anjo do céu pregasse outro evangelho, poderiam condenar, porque quem prega outro evangelho, um evangelho diferente do evangelho do Senhor Jesus Cristo, é maldito. E um evangelho de maldição é anátema. Somente quem tem o Espírito de Cristo pode raciocinar que quem paga os dízimos da lei está em maldição, separado da graça de Cristo aqui na terra, caído da graça de Cristo aqui na terra. Raciocine, amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Paulo falou que se um anjo dos céus, vindo dos céus, pregasse um evangelho diferente, podiam amaldiçoar, porque é anátema. O evangelho da salvação pela graça, sem pagar nenhum centavo a ninguém aqui na terra, é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Altíssimo. Sabe quem prega um evangelho diferente aqui na terra? É um anjo que veio dos céus aqui para esta baixa terra. Este anjo caiu da graça de Deus nos céus e foi expulso dos céus para esta baixa terra com uma condição imposta por Deus, de nunca mais este anjo caído e desviado entrar nos céus outra vez. Então, como este anjo desviado da graça de Deus sabe que não pode entrar no céu, não tem nenhuma chance de entrar no céu outra vez, a missão dele aqui na terra é enganar
ao máximo possível que ele puder enganar o povo da terra, e principalmente os religiosos, porque todos os que derem crédito ao seu falso evangelho vão morar com ele e com os seus anjos caídos da graça de Deus. O anjo caído não tem nenhuma chance de entrar nos céus outra vez, mas os humanos aqui da terra têm uma chance, mesmo que estejam caídos da graça de Cristo aqui na terra, mesmo que se encontrem separados de Cristo aqui na terra. É como diz o escritor aos Hebreus: hoje, se ouvirdes a voz de Deus falando ao seu coração, não endureçais o seu raciocínio, abre o seu raciocínio para o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, porque somente o Filho de Deus pode resgatar uma alma das garras do anjo caído da graça de Deus. Somente o Senhor Jesus Cristo pode livrar você da ira de Deus, que vai ser derramada sobre toda a face da terra, para destruir os que deram ouvido ao falso evangelho pregado pelo anjo caído da graça de Deus aqui na terra. Veja, raciocínio, o que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Somente o Senhor Jesus Cristo pode livrar os humanos da terra da ira de Deus. Raciocínio as advertências de um homem de Deus que pregou o verdadeiro evangelho do Salvador Jesus Cristo aqui na terra. Veja 2 Coríntios 11, 1 a 15. O perigo da serpente enganar os povos da terra, e principalmente os religiosos, é muito grande, porque a maioria dos religiosos não raciocinam e nem tem o entendimento para discernir a voz de Deus, ou a voz do Deus verdadeiro, e a voz do Deus deste século. Porque o Deus deste século se apresenta disfarçado em anjo de luz para enganar os religiosos que não sabem raciocinar quem é o Deus verdadeiro e quem é o falso Deus deste século XXI. O anjo caído da graça de Deus é tão astuto que nestes últimos dias ele está se passando nas igrejas evangélicas pelo Espírito Santo. O anjo caído da graça de Deus tem uma facilidade muito grande de enganar os religiosos, porque foi o lugar que o anjo caído da graça de Deus achou melhor para trabalhar aqui na terra, foi dentro das religiões, porque não tem um povo mais fácil de ser enganados com a astúcia do Deus deste século do que o povo religioso. Muitas vezes o anjo caído da graça chega nas igrejas dos religiosos falando uma linguagem diferente, uma linguagem estranha. Os religiosos dizem que é a linguagem do Espírito Santo. Raciocine, amados irmãos e ouvintes, o que Paulo falou em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 a 15. O quanto o anjo caído da graça de Deus é astuto, se disfarça em anjo de luz para enganar os crentes que não raciocinam e não sabem quem é o anjo caído da graça de Deus aqui na terra. Somente quem tem o Espírito de Cristo sabe discernir os espíritos quando são de Deus e quando são dos deuses. As vozes é muito parecida uma com a outra. Só sabe discernir qual seja o Espírito de Deus e os espíritos dos deuses quem crê no Senhor Jesus Cristo e obedece à sua santa doutrina aqui na terra. Os que dizem que crê, mas não obedecem à doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, não têm raciocínio e nem discernimento para conhecer os espíritos de Deus e os espíritos dos deuses. Raciocínio 1 João 4:1. João disse: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Todos os falsos profetas pregam contra a doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, hoje no século XX, o terceiro milênio. Os falsos profetas também dizem que creem em Jesus Cristo, mas só na teoria. Na prática, eles negam que creem no Senhor Jesus Cristo. Raciocínio que Paulo disse na sua carta a Tito, capítulo 1, 10 a 16, que diz: afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras negam, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Estes homens são os que se desviaram da verdade para seguirem o engano da lei do velho pacto, que não existe mais na graça do Filho de Deus hoje no século XXI. A doutrina dos desviados da graça de Deus e de Cristo Jesus está fundamentada na velha aliança, com base em Malaquias 3:10. A doutrina dos que permanecem na graça do Filho de Deus aqui na terra, o seu fundamento é na nova aliança, com base em João 1:16, 17 e João 10, 11 a 16. Deus não levantou o seu atalaia na última hora para defender uma religião aqui na terra. Deus levantou o seu atalaia da última hora para
para defender a sua palavra original. O que Deus tem nos mostrado, nós estamos escrevendo em papel para ficar narrado como advertência para os povos da terra no século XXI, terceiro milênio. O que os povos acreditem ou não, o Atalaia de Deus está mostrando tudo o que está acontecendo nas religiões do século XXI, terceiro milênio. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem, ou a mensagem do Atalaia de Deus, e não deu crédito. Somos Atalaia da última hora, de volta à palavra original. É o que Deus tinha para falar com os povos da terra no século XXI, terceiro milênio, pela boca do seu porta-voz. É o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado, não só hoje, mas por toda a eternidade. Amém.